O conceito de humilhação nada mais é do que um ato contra a dignidade do outro indivíduo. Esse sentimento, ele resulta muitas vezes numa ofensa, numa agressão, num ataque. E o reflexo desse ato, que vai contra a dignidade do outro, que atinge o outro, o reflexo disso é essa pessoa que foi humilhada ou que se humilhou, ela condiciona um senso de inferioridade, tá? Dentro desse contexto, a gente precisa entender que a humilhação, presta atenção, a humilhação, ela pode partir de dois indivíduos, o que cometem essa ação. Ou seja, pode ser por parte do teu ex, quando ele te ofende, quando ele troca palavras rudes com você, quando ele tem algumas atitudes, alguns comportamentos que te machucam, às vezes quando ele te agride psicologicamente, verbalmente, fisicamente, infelizmente, acontece. E o outro lado da moeda é quando você se humilha perante o teu ex. E é justamente isso que eu quero falar para você. Você tem um senso de autorresponsabilidade. Se tu nunca tinha ouvido eu falar sobre isso, eu preciso que você comece a entender que perante as situações que você se coloca na sua vida, tá? O que eu quero dizer com isso é que essa humilhação, ela parte de um cenário em que você se humilha e você permite ser humilhada. Todo mundo entendeu que existe esse conceito de autorresponsabilidade para tudo que acontece na tua vida? A gente precisa enxergar isso. Eu preciso dizer que se você tá nessa situação hoje, tá? Onde o teu ex te humilha, ou se você se humilha diante do teu ex, você tem total capacidade, presta atenção, você tem total capacidade de sair desse cenário. Ok? Somos pessoas adultas que temos um senso de autorresponsabilidade para mudar as coisas que a gente não concorda viver na nossa vida. Ok? Ninguém vai terceirizar problema aqui, tá? Aqui, ó, é sempre sobre as nossas costas, o peso da nossa responsabilidade, tá? Esse é um conceito, é um credo, é algo que eu acredito muito, tá, gente? Porque na minha vida, por muito tempo, se você não sabe da minha história, por muito tempo eu terceirizei a responsabilidade sobre as coisas que aconteciam na minha vida para os outros, né? Eu achava sempre que o problema não eram as pessoas, os relacionamentos que eu tinha, a culpa nunca era minha, nunca. Até o momento que a ficha caiu, eu pensei, opa, acho que nesse cenário todo, o problema tá aqui. E o problema sempre é a gente, tá? O problema sempre anota no teu caderno do autoconhecimento, o problema sempre é nossa responsabilidade. Quando existe essa situação que o teu ex te humilha, que ele te desestabiliza, que ele gera o caos no teu emocional, ou ele fala horrores pra ti, ele te manipula, tá? Tem muitas pessoas assim. Ou às vezes ele fala, o outro cenário da moeda, ou ele fala que te ama, que ainda gosta de você, mas tá com outra pessoa. Ele não diz o que quer, muitas vezes, Teu ex fica em cima do muro, ele fala que quer, mas as atitudes dele não são coerentes com o que ele fala. Quando a gente entende tudo isso, e a gente não tá com um emocional muito mais estabilizado, a gente não consegue muitas vezes ter clareza dessas atitudes, dessas situações. Ou às vezes acontece o oposto, tá? Quando você tá com um cenário de instabilidade emocional, quando você tá no polo do sofrimento, da dificuldade, às vezes você manda mensagem, você procura, você insiste, você se coloca em situações de humilhação. Ele vem, teu ex vai, rola recaída.
Às vezes ele faz alguns jogos de poder contigo, também acontece. E aí, como você não tem essa clareza emocional, você fica toda mexida, emocionalmente confusa. É natural você estar confusa quando o teu emocional não está em ordem, ok? Só que aí a gente entra num ponto, né? Se você tá nessa situação de humilhação depois desse fim de relacionamento, às vezes a gente acha que o vilão da história é sempre o ex. A gente esquece que dentro dessa história que você vive nesse fim de relacionamento, você também tem a tua parcela. Essa história é tua. Para sair disso, a gente precisa trazer de volta coisas muito óbvias que toda leoa ferida deixa para trás na hora de superar o ex. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o teu ex, ele é o cara mais sensacional do mundo? É assim, a melhor pessoa do universo. Outro dele não tem. Me responde. Outro igual esse não tem. Esse aqui é o melhor, o meu ex. Essa pessoa que foi embora da minha vida era o meu céu e a minha terra. Era tipo assim, tudo pra mim. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Você não precisa e você não deve se arrastar e se humilhar rastejando pra ter ele de volta. Deu pra entender? Existe um mundo abundante de muitas pessoas, de pessoas maravilhosas, pessoas que talvez você não conhece porque você não consegue enxergar, mas existe. Por isso que eu reforcei. Teu ex não tem nada que é só dele, entendeu? Ele é só mais uma pessoa que vai estar na tua vida, que passou pela tua vida, tá? Nada é tão bom que não se possa melhorar. Concordam?